Matriz de Risco. Episódio de hoje, Ali Baba no deserto de Mojave. Gravado em 15 de julho de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play mais um Matriz de Risco, episódio esse número... 40. É isso aí, gente. Chegamos ao episódio número 40. 40. Comigo, André Brown. É que você falou 40, eu lembrei de um Salmo 40, que é inclusive uma música do YouTube, eu achei muito bonito. Comigo, André Brown, e com meu grande amigo... já não tenho tantos adjetivos mais para ele, mas um homem que... Recapitula. Eu vou recapitular, vou ganhar um homem que acabou de voltar da delegacia, André Vá. Acabei de voltar da delegacia para uma história que eu contei no episódio de número 32, quando meu filho foi agredido por um motorista de um aplicativo e tal. E hoje foi a audiência de... conciliação, né? Chama inicial, né? Sei lá qual é o nome, para não dar zica. E qual é a história, maninho? Eu vou contar hoje a história. Eu ia contar a história da Área 51, mas eu não gostei da história e você falou no episódio passado que falo durante o programa alguma coisa sobre. Até o André, eu acho que a gente lê uma coisa interessante essa semana que vai surgir no meio do nosso papo, se Deus quiser. Se não, fica para outro episódio. Até os 50 a gente conta. Eu vou contar, na verdade, a história de como o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial a partir do afundamento do nosso glorioso navio. Esqueci o nome, pera aí, calma, que isso é uma das coisas que eu estudo, essa história que eu conto. Que foi o navio Baependi. É isso Marapendi? aí. Porque as pessoas não sabem, mas eles... afundaram mais de 30 navios brasileiros durante a Segunda Guerra. E o primeiro deles foi o navio Baependi. Baependi, me arrependi. E a história triste desse acontecimento que catapultou o Brasil para a Segunda Guerra, eu conto no final desse episódio. Maravilhoso. Número 40 de Matriz de Risco. A gente vai falar de guerra de novo, né? A gente podia falar Voz de Mel, né? Só Voz de Mel, Voz de Mel. 98 FM. Traduz a música aí. Maninho. Eu queria que você fosse lá fora. Rádio, né, cara? Inclusive, a rádio acabou. Vai... Não, acabou rádio não. Acabou. Vai e volta, né, cara? Quem que ouve rádio, mano? Um taxista. Seu carro não tem... Cara, outro dia eu descobri que meu carro tem rádio. Tem os carros novos, tem carros novos que não vem com rádio. O primeiro carro que morreu foi o CD, né? Nenhum carro mais vem com CD. Aí agora tem carro que já que não vem mais com rádio, só vem com a central ali e não pega mais a FM. Não, sem enfia porque a rádio também não evoluiu muito não, né? Cadê a FM HD, alguma coisa assim? É igual a Xerox, né? Que a Xerox não, é o fax, que a gente fala que o fax nunca evoluiu, né? Mas sabia que negócio eu tava falando de táxi Uber, cara? Esse táxi Uber, eles fizeram uma mudança aqui onde perto dos estúdios de Matriz de Risco, aqui no Península. E isso acontece em vários pontos da cidade. Você vê um montão de carro agora parado. Não sei se acontece em outras cidades aí do Brasil. Digam aí, nossos queridos ouvintes. De todo o Brasil. Você vê muito carro agora parado vendendo quentinha. Muito. Cara, aqui tem muitos. Aqui em frente ao estúdio de Matriz de Risco tem muitos, um atrás do outro. Vendendo quentinha. Geralmente é R$10. A quentinha e o Guarapiton, o Guaracanto. Com uma proteína, salada, arroz e feijão. Mas você sabe o que é isso, né, cara? É o pessoal do Uber, cara. O pessoal do Uber que não tem onde parar pra comer. Motorista de táxi e motorista de Uber. E, cara, como é que eles conseguem fazer a R$10? Outro dia eu perguntei, o cara falou assim, alguém falou pra mim, cara, arroz e feijão são muito baratos, né? Quer dizer, pra você fazer um volume, né? E aí... a base do prato é o arroz e o feijão e uma proteína, uma carne de segunda ou terceira. De quarta, né? Mas faz ali aquele temperinho gostoso e, cara, as pessoas têm que se alimentar. R$10. É por isso que esses fast foods aí estão... E é o seguinte, o que acontece? O cara para agora estão numa briga louca, mano. O cara para todo dia no mesmo lugar, certo? Então, assim, o cara zela pela alimentação dele, pela refeição dele. Meu primeiro filme, A Truta, nego, outro dia reclamou que eu falo dos meus filmes. Não vou falar mais, não. Mas a gente serviu quentinha. Mas faz parte, porque era mais fácil, né, e tal. Mas tem as quentinha, você não lembra cara. Eu gosto de quentinha tudo arrumadinha. Aquela quentinha que é empilha, assim, arroz, feijão por baixo, arroz por cima, isso aqui. Que é empilhado igual as pirâmides das necessidades humanas de Maslow. O governador do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, que tá preso, ele ficou recebendo quentinha lá daquele restaurante, qual o nome? Qual o nome dele? Amadeus, não, como é que é? O restaurante caríssimo que tem aqui no Rio chamado... Como é que chama, cara? Um português, até né? Fechou, né, cara? Fechou na Barra. Tinha aqui no Barra Antiquários. É a quentinha do Antiquários. Imagina quanto é quentinha do Antiquários. Mas até o Antiquários tem quentinha, tá vendo? Ontem eu me animei aqui, fui pedir um iFood aí, fui pedir um risoto. O risoto era R$100. Eu falei assim, gente, R$100 eu vou lá comer, Tá caro, né? Comida tá caro. Você sabe que arroz e feijão é responsável esses índices de inflação que são medidos de tempos em tempos. O arroz e o feijão, eles são responsáveis por uma grande... Se o arroz e o feijão subir, junto com a gasolina, impacta na inflação. Por isso que durante muito tempo o governo controlou o preço, subsidiava o preço da gasolina, né?
Porque isso aí impacta a gasolina inflação. tá caríssimo. Meu carro só boto gasolina especial Power Premium Atomic Fire. Pô, quando eu vejo o preço da gasolina quase caio pra trás. Lembro da minha infância que meu pai parava aquela Brasília que ele tinha marrom e o cara perguntava assim, gasolina azul ou comum? Azul, gasolina azul. Gasolina azul é de gasolina de avião, gasolina de aviação, mano. Mano, mas você sabe que essa maioria azul, mano. Vocês sabem que a maioria dessas gasolinas aditivadas, premium, que agora já nem é mais aditivada, né? Tem 3 tipos, né? Mas a maioria não ajuda em nada, porque assim, a maioria, o que elas fazem? Elas aumentam a octanagem. O que é aumentar a octanagem? Elas fazem que a explosão lá na câmara de combustão menor do que exatamente. A gasolina vagabunda. Mas poucos carros conseguem tirar o proveito dessa explosão. Aumento de octanagem. Sabe o que aumentava a octanagem da gasolina também? O chumbo na gasolina. O que ferra a nossa gasolina é que nossa gasolina tem muito álcool. Aí quando tiraram o chumbo da gasolina, porque polui, eu me lembro do cara que me ensinou o seguinte, ele pegava aqueles chumbos que bota pra balancear a roda, que também já não usa mais, eu acho. Aí botava num arame, numa cordinha e botava dentro do tanque de gasolina aqueles pedacinhos de chumbo pra ir soltando chumbo na gasolina. Chumbo na gasolina? Porque o chumbo aumenta a octanagem da gasolina, né? Cara, agora você falou aí de poluir... Antigamente, nos Estados Unidos vende gasolina por octana, né? Não é 85, por... 87, 89. Não é por... Não, é que as gasolinas são divididas em octana. Lá a gasolina não tem nome. Então, é 85, 87, é regular. Não tem gasolina especial comum, não, é super 85, 87, 89. Mas é porque o carro lá vem com uma recomendação de octano. Aí você, desculpe interromper pela milésima vez, e o bico da gasolina não entra os furos têm de tamanho diferente. Se o carro for com a gasolina... Não sabia. Eu sempre quis uma vez botar a gasolina mais barata no meu carro, mano. O bico não entrava no furo que tinha no carro, eu tinha que ficar segurando assim, espalhava a gasolina tudo lá. Mas eu vou te falar uma coisa, você falou de poluição aí, de chumbo, e vou fazer um link aí de poluição com Chernobyl, mano. Boa. Chernobyl, uma série boa. Lá fora, as pessoas agora estão falando que Chernobyl é uma série, né? Pelo amor de Deus, né? Chernobyl foi o maior desastre nuclear da história, né? É verdade, agora Chernobyl é uma série, né? Então, mas você sabia que uns pesquisadores da Noruega, agora dia 8 desse mês, uma semana atrás, eles descobriram um submarino russo que está naufragado desde 89. Aquele que morreu todo mundo dentro. Que os russos não aceitaram a ajuda dos americanos. Eu sei que ele hoje, dia de hoje, data hoje, hora agora. Data hoje, hora agora, ele está emitindo radioatividade 100 mil vezes maior que o normal. Teve uma amostra lá que ele chegou a 800 mil vezes. E os jornais russos já estão chamando esse caso de Chernobyl do mar. Esse submarino carregava 2 ogivas e 2 reatores. Morreu todo mundo. Sofreu um incêndio e naufragou. Eu sei que... Né? Ele naufragou numa área lá da Noruega, que é uma área muito conhecida por pesca, né, cara? Então... O bacalhau da Noruega que você tá comendo tá todo radioativado. Quem já viu cabeça de bacalhau? Eu odeio bacalhau. Que isso? Agora, você lembra quando bacalhau, mano, no mercado ali, eu via nas sendas aquelas pilhas de bacalhau seco, raspas, né? de bacalhau, tu sabe disso, Não, né? tem tudo. Sobrar do bacalhau. Aquilo ali é o que cai no chão. Eles raspam e te vendem. Não, porque bolinho de bacalhau, as pessoas acham que tem bacalhau dentro, tem nada. Bolinho de bacalhau tem raspa. Batata. Você vai de batata de bacalhau. De batata. Mas o bolinho de bacalhau tem muita raspa de bacalhau. Se você pegar esses jornais populares aí de 25, 50 centavos, aqui no Rio é meia hora... Qual que é o outro? Tem Meia Hora, tem Expresso. Isso, se você pegar esse jornal, compra esse jornal, é um... Eu leio, sou assinante do Expresso. Acho que nem tem assinatura, tem isso. Não tem. O Dia, que é um excelente jornal. O Dia é um bom jornal, tá? Sim. Não tem assinatura, quis fazer uma época. Aliás, meu irmão Alexandre, grande colega, amigo, camarada, me deu vários presentes essa semana. Ele tá viajando pra passear em Portugal, transferiu a assinatura do Globo pra mim. Vou receber jornal, coisa que eu não faço desde que eu tinha a sua idade, André. Que maravilha. Então, mas você sabia que se você pegar... É quase um estudo... Valeu, Xandão. É um estudo... Como é que fala? Estudo metodológico do... quase um estudo metodológico. Se você pegar um jornal desses, assim, populares, você pega os encartes. Os encartes não, que não vem encarte, né? Os anúncios. Mano... tem esses supermercados assim que são supermercados muito locais assim, e só vende isso, assim, não tem um anúncio de picanha, é raspa de bacalhau. Mentira. Juro, cara, eu lembro que eu trabalhava com um cara que comprava esse jornal todo dia, e aí eu ficava vendo, cara, assim, eu ria muito, eu falava, olha só, cara, a parada você não sabe que existe, tipo assim, raspa do tacho, mano, esses mercados vendem. Então... Fala em raspa do tacho, lembrei de uma coisa, você sabe de onde vem a expressão pé rapado? Descobri essa semana. Alguém que raspava o pelo para outro beijar. Nas épocas, não, antes fosse. Na época do Brasil colônia,
quando as pessoas iam na igreja, os ricos iam de carruagens e tal, e os pobres iam a pé. E na entrada da igreja tinha um objeto metálico para os humildes que vinham com pés cheios de fezes de animais e barro não entrarem na igreja sujando a igreja. Eles tinham que passar o pé naquele objeto chamado que raspava o pé. Muito bom. Então, o pé rapado é o cara pobre, porque ele, coitado, não tinha que ir andando, pisando no cocô e tudo, e não poderia sujar a casa do Senhor com esses Não tinha nada a ver com feitiço. E não. aí já te incluo numa outra história, que é o seguinte: por que quando... Isso talvez muita gente não saiba, mas quem é do meio teatral sabe. Isso aí fala merda, que né? fala merda. Você sabe por quê? Sim, claro. Porque os ricos iam com as carruagens para as portas do teatro, e quanto mais gente tinha no teatro, mais merda de cavalo tinha na porta do teatro. Então, pra você desejar que tivesse bastante gente no teatro, você falava pro outro, merda. Então, merda pra você, péssimo. Eu prefiro que fique vazio do que alguém me mandar merda pra me dar sorte. Mas você sabia, você falou de pé aí, cara, eu achei que tinha alguma coisa a ver com feitiço. Lembrei até uma vez que a... Esse episódio é em homenagem a quem? Ao Bruno, né? Falei que ia ser homenagem a ele. Eu lembrei até uma vez que a... Bruno Santos, Adriane Galisteu, como é que é o nome dela? Que teve filho com o Mick Jagger. Luciana Gimenez. Luciana Gimenez falou, entrevistou um cara que gostava de pé, falou que o cara era pedófilo, lembra disso? Mas falando em aí porra, que absurdo. Aí você falou aí de... Pô, cara, falar em pedófilo, você acredita que no Japão, cara, eles vendem boneca de criança? Não fala disso não. Porra, caralho, eles... Não, vamos lá. Falar. E você sabia que o japonês, o oriental, tem orientais que passam a vida inteira sem fazer sexo? É mesmo? Vi isso na minha pós-graduação de psicologia positiva, autorrealização e bem-estar, bem-estar. Mas você tava falando aí do pé, né? Eu achei que tinha alguma coisa a ver com quem tem feitiço por pé, né? E você sabia? Lembra? Qual é o nome do cara? Agora não é pedófilo. Qual é o nome do pedólatra, cara? Né? Pedólatra, isso aí. Pedólatra. Pedólatra não é o cara que cuida do teu pé, que raspa o teu... podólogo. Aí, então, lembra da Núbia Oliver? Núbia Oliver, que virou atriz pornô e se suicidou. Que suicidou, Eu cara. acho que se não foi ela, foi Você outra tá atriz. Louco, não, mano. Ela é fake news. Não foi ela, não. Mas teve uma atriz que virou atriz pornô e se suicidou. Vou até consultar aqui pra não tem nada a ver com a Núbia Oliver. Tá bom, eu lembro da Núbia Oliver. Núbia que chamava Núbia de Oliveira e depois virou Núbia Oliver. Ela fez a primeira Casa dos Artistas. Ela o Frotinha, o Alexandre Frota, o Supla, a Bárbara Paz. Então, ela criou um perfil no... Sabia que ela criou um perfil no Instagram só pra foto de pé, né? Porque ela recebia muito pedido de foto de pé. Aí ela criou um Instagram só com fotos do pé dela. Do pé dela? Chama Núbia Fit. Nossa, e aí ela falou que ela tinha muitos pedidos de nego... Só pra corrigir o fake news, o nome da atriz que virou atriz pornô e depois suicidou... É mesmo? Mas a gente não pode, né? A gente falou que não, é parada cardiorrespiratória. Desculpe, gente. Porra, polícia trabalha com hipótese de suicídio, mas não pode noticiar suicídio, né? Dizem que não pode. É um acordo de empresa. Então, Geilson, bota uma porção de bip aí. Bip em cima de tudo. Não precisa botar não. Gente, se vocês ouviram esses bips aí é porque eu dei notícia de que não pode dar no matriz de risco. Então, enche de bip isso aí, hein, Geilson, que eu não quero ser preso, não. Então, mas a Núbia Oliver, ela falou que ela recebia muitas mensagens de pedólatros. E aí ela fez um perfil no Instagram. Perfil no Instagram. E sucesso. Ela falou que agora ela tá se encontrando com os pedólatros. O cara fez uma massagem de meia hora no pé dela, ela se apaixonou. Meu Deus do céu. Cara, que mundo é esse que a gente vive? Eu tinha um site que eu adorava ver quando eu era mais novo, né? Que chamava assim, gordo ou gostosa. Aí bota a foto da mulher, você tinha que botar se ela era gorda ou gostosa, que era aquele limiar, assim, né? Mas é um site machista péssimo. Mas não pode ser gorda e gostosa? Não entendi. Não sei, cara. Isso aí é coisa de quem não tem que fazer. Que bom, né? Mas você não vai contar a história da... Passava a noite inteira botando mentira. Você falou que ia contar a história da Área 51 e desistiu, né? Você sabia que agora... Sabe por quê? Porque que eu fui pesquisar a notícia da Área 51 e tem muita falando de outra coisa lá de Facebook. Aí tu ouviu esse negócio? Então, isso que eu ia te falar. Você sabia que no dia 20 de setembro, às 3 da manhã, horário UTC... UTC é Brasília mais 3, se eu não me engano. É Brasília mais 3. UTC, no horário UTC, depois de dar uma pesquisada nisso aí. Quem quiser saber também, dá um Google. Times Continental. Mas eu acho que é o mais usado, né? Mas eu acho que é Brasília mais 3. Mas enfim, no horário 3 da manhã lá, UTC... 400 mil pessoas estão se programando para invadir a Área 51. Eu ouvi que o exército americano falou para elas não ousarem invadir a Área 51. Para quem não sabe, a Área 51, cara... É uma área no meio do deserto que ninguém sabe o que acontece. É chato, então, mas eu vou falar mais ou menos aqui o que é a Área 51
A Área 51 é uma base militar no meio do deserto. Também conhecida como Alien Center. Perto de Las Vegas, inclusive, a Área 51. É uma área, é o lugar mais secreto do mundo. Ninguém sabe o que tem lá, sabe-se que é uma base militar. Isso é fato. Mas ninguém né? sabe o que rola lá. E se você for ver no Google Earth, não tem imagem da Área 51, naquele lugar lá, um borrão. Não tem. Não tem? Não sabia. Pode procurar. Legal. Não tem. E lá, durante muito tempo, eu atendi o telefone, porque na minha casa, quando eu morava com meus pais, quando não existia celular, quando eu tinha 18, 16 anos, a gente tinha um telefone no quarto, que era o número nosso, dos meus irmãos, e tinha o número da casa. 2551-235 alguma coisa. O de casa não vou dar não, que senão vou ligar lá pra minha mãe, que até hoje é o mesmo. E eu atendia falando o número do hangar que tem o disco voador, que é hangar 18, eu acho. Hangar 18? Aí nego não entendia nada. O que é hangar 18, mano? É um hangar onde tem o disco voador lá na área 51. Hangar 18, era ótimo. Mas me fala aí. Só piada interna, né? Não, e é isso. A área 51 é esse lugar super secreto. Dizem que na área 51 tem um disco voador. Acho que é exatamente esse, hangar 18. Dizem que nesse hangar 18 da área 51 existe um disco voador que foi encontrado no deserto. Não caiu, as pessoas confundem a área 51 no lugar onde caiu o disco voador. Não, o disco voador, o suposto disco voador, caiu numa cidade chamada Roswell, que é próximo ali da área 51. Caiu numa fazenda lá de um cara lá. Né? Caiu um objeto, sim, fato. Aí o fazendeiro que era dono da fazenda, ele não ligou quando ele viu que o negócio caiu, ele não foi atrás, porque dizem que caía muitos objetos estranhos lá, balões meteorológicos lá do exército americano. Só que dessa vez ele achou estranho aquele objeto, era diferente dos demais. Aí o que ele foi? Ele foi lá, pegou o negócio e foi avisar ao jornal local que tinha achado uma coisa estranha lá. O jornal local avisou os militares, mas deu a notícia. O Roswell Daily, alguma coisa, Daily News, sei lá o que, falou que e essa notícia saiu no dia 8 de julho de 47, um ano depois da Organização Mundial da Saúde ter publicado o seu prefácio, sua Constituição. A Organização Nacional da Saúde foi em 46. Em 47, o Roswell, o diário lá, deu a notícia que caiu um disco voador. E aí foi aquele loucura, né? Imagina, num país que era tudo telégrafo na época, né? Não tinha jornal, acho que tinha rádio, mas não, acho que em 47 não sei se tinha televisão. Se tinha, era televisão em preto e branco de tubo, quase ninguém tinha. E aí foi aquela loucura, aquela correria lá. O militar que pegou os restos disse que tinha pego um disco voador, disse que tinha achado, não sei o quê. Mapa. Não, no dia seguinte eu próprio desmentiu e apareceu com uma foto do balão meteorológico e falou assim: isso aqui que eu achei. Me confundi. Confundiu. Esse cara, inclusive, foi execrado. Tem a história dele aí num documentário, esqueci o nome dele. Tá, vou te falar uma fake news que você passou agora aí, tá? Que a área 51 tá um borrão, tô vendo aqui no Google Maps, tem nada de borrão, maninho. Tá então aqui. Vê aí se tem um hangar 18. Não dá pra ver de cima, né? Tem uns hangares aqui, mas não dá pra saber qual é o número. Mas porque tem lugares, você sabe que tem lugares na Terra que não aparecem. Tem lugares secretos que não aparecem no Google Earth. Não, qualquer pessoa pode mandar borrar. Se você, por exemplo, você tem uma empresa aqui, você é dona lá da fábrica do Yakult, você não quer que as pessoas vejam de cima, você pode mandar lá pra Google e mandar borrar. Engraçado, eu tinha certeza que a área 51 era uma das poucas áreas do mundo que não tinha, porque eu sei que existem lugares que você não vê do Google Earth, que é um borrão mesmo. Eu não sabia que a fábrica da Coca-Cola você não vê, e a área 51, que é a área mais secreta, você vê. Obviamente que isso aí é tudo de plástico, né? Mas vou te Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Só uma maquete, né? O Saddam Hussein fazia tanques de guerra de papel para que as fotos aéreas parecessem que era montando papelão, né, mano? Papelão. Mas você sabia que uma vez você falou de Las Vegas aí, eu vou contar uma história minha de Vegas. Uma vez eu fui pra Las Vegas e aí, mano, eu, né, naquelas loucuras de... Se beber não case. Não, eu já fui pra Las Vegas algumas vezes, umas 5, 6 vezes. Eu fui 2 vezes. Mas hoje já fui com meus pais, já fui com a Júnia, já fui sozinho, já fui com amigos, já todo tipo de viagem. Porque Las Vegas é assim, Las Vegas, na verdade, Las Vegas não tem nada, só tem uma rua, Las Vegas Strip, a Las Vegas Boulevard, a famosa Strip. E Las Vegas podem ser várias viagens diferentes. Você pode fazer com amigos é uma, sozinho é outra, com mulher é outra, com família é outra. Tem muita convenção em Las Vegas. Tem muita, já fui pra convenção, já fui a trabalho para Las Vegas 2 vezes. Então é o seguinte... Porque o hotel lá é barato, né? Por já foi mais. Quando eu fui a primeira vez era muito barato. Era assim, eu lembro que uma noite no MGM, que é um hotel ok, um hotel bom, não é o melhor hotel, mas não é
Um hotel legal era $35 a noite. Hoje não é bom, mas na época que você foi, devia ser um dos melhores. Já foi um dos melhores hotéis de Las Já Vegas. foi. Então, aí uma dessas viagens eu fiz sozinho. E aí, cara, eu tava numa viagem louca na cabeça, assim, que eu falei, não, cara, eu preciso fazer uma viagem sozinho de carro. Eu adoro viajar Igual de carro. eu fiz pra Malta. Que louco, só fala isso não, assim. mas eu falei, eu vou fazer uma viagem sozinho de carro. Porra, então beleza. Aí, meu Deus, conta aquela história que você morreu, né? então, aí o que eu fiz? Aí eu tava em Vegas. Eu tava em Vegas e eu falei, eu ia pra Los Angeles, ia ficar um tempo em Los Angeles. Aí eu falei, mano, vou fazer que nem filme, né, americano. Porra, aluguei um Mustang conversível preto, mano, tinha acabado de... Se não me engano, isso foi 2013, 2012, sei lá. Tinha acabado de lançar um modelo novo da Mustang, eu reservei. Eu sei que quando eu casei com a minha esposa, Andréia, mãe do meu filho, eu não reservei, não. Ganhei um Mustang conversível de aluguel que minha tia Carolina tinha uma locadora de automóvel. Falei, escolhe o carro que você quiser. Eu falei, eu quero esse carro. Não, e o Mustang tem aquela coisa, o carro americano, mas depois Ford, troquei, né? Depois peguei um Crown Vitória. Cara, eu peguei um Mustang conversível, porra, maneiríssimo. Tinha acabado de lançar, eu lembro que o carro tava tipo com 400 milhas no carro na locadora, assim. Zero, mano. Peguei, aí você tem 2 caminhos pra você ir de Las Vegas pra Los Angeles. Ou você vai pela highway normal lá, que você leva, sei lá, 3 horas, 2 horas e meia. Numa reta. Uma reta. Ou até que não é tão reta, não. Mas é aquelas curvas americanas que é 2 horas fazendo uma curva que você nem sente que é uma curva. Ou você vai pelo meio do deserto de Mojave, que é um caminho de 6 horas, só que você vai no meio, mano, é uma Esse sim é uma reta. É uma reta, mão dupla. Com cactos dos lados, né? Só deserto, mano, eu falei, vou fazer essa, mano. Só que tinha um detalhe, era em julho. Cara, tipo assim, deserto de... Lembrando que no hemisfério norte, julho é verão, mano, gente? Deserto de Mojave em julho, tipo assim, era papo de 50 graus. Aí eu entrei, aí quando você entra na estrada, 2 coisas do caralho. Quando você entra na estrada tem uma plaquinha assim, Next Service, tipo a 200 milhas, só tem um posto dali a 200 milhas. E aí tem o seguinte, tem uma plaquinha escrito assim, estrada patrulhada por um Vant. Drone. Né? Era... Veículo aéreo não tripulado. E de uma vez de manhã e uma vez à noite, passa um aviãozinho lá pra ver se tem alguém perdido na estrada, mano. Cara, eu entrei na estrada, cara, só que tipo assim, 50 graus, eu com um carro conversível, cara, comecei a passar mal, mas assim, um calor absurdo, mano, e eu fechei a capota, era aquela capota de lona, virou uma sauna, então aí ficou pior. Tinha, mas não dava vazão, cara, e acho que eu já tinha ficado eu já tava, mano, eu lembro, eu tava assim que nem um camarão, aí Você não levou água? O que eu fiz? Malandro, esperto. Antes de eu sair de Vegas, eu parei num Walgreens da vida lá e comprei um pack de garrafinha de água. Aí eu deixei no banco, cara. E quando eu falei, não, vou beber minha cara, quando eu fui beber água, parecia que eu tava bebendo um café. Água fervendo, mano. Água fervendo. Eu falei, caralho, não consegui beber. Como é que é? Regurgitei, mano, a água. A água golfei, igual bebê, golfei. A água chegou na garganta, voltou. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma toalha. Olha só, mano, eu peguei a toalha, encharquei a toalha de água e fui o deserto inteiro com aquele negócio na boca, chupando a água da toalha, que era a única maneira que dava pra beber, assim descia. E, mano, e não vinha um... Aí, cara, aí comecei, aí, tipo assim... Aí já se viu morto. Não, aí já me vi morto, cara. Aí o que acontece? Eu tenho isso aqui, inclusive, vou botar aí no link, vou falar como é que... Vai voltar a fazer link? Não tem mais link. Eu vou falar como é que vocês procuram aí. Eu vou te falar aqui, eu vou procurar e vou falar como vocês procuram. Mas então, aí, cara, eu tava fazendo uma viagem, tem um vídeo dessa viagem, maneiríssimo. O André é um show que fazia vídeo desde sempre, né? Sempre. Que nem agora que faz vídeo. Não... Eu tenho esse vídeo meu no YouTube. Só procurar assim, ó. Você produziu muito mais conteúdo que eu, né? Vai no YouTube e procura assim, André Mojave Deserto. Vai ser o primeiro resultado. Quantos views tem aí? 390. Opa, André Brown no hein? Deserto de Mojave. 8 anos atrás, ó. 2010. Eu falei 2009, foi 2010. Mano, só que aconteceu o seguinte, eu tava gravando, só que eu comecei a passar mal de calor, né? E sem sacanagem, juro por Deus, comecei a ver oásis, porque, tipo assim, você vê no deserto e o calor do sol, né? O sol batendo no chão vai fazendo aquela fumacinha, tipo uma ondinha assim, cara, você vai olhando e ali tem água, não tem. E aí, cara, eu não vi um carro do outro lado, eu sozinho na estrada, porra, quase com febre de calor, com sede, com fome, comecei a achar que eu ia morrer. Cara, a viagem foi uma merda, tipo assim, aí teve uma hora que eu parei pra gravar, eu falei, não, tem que gravar, eu parei num lugar Claro, podia ser sua última mensagem, que nem o Walter White manda pra escada. Aí eu parei pra gravar, cara, puxei a filmadora assim, era uma filmadora ainda, uma Handicam, puxei a filmadora, cara, e comecei a escutar barulho de cobra, só que não tinha nada em volta, eu comecei a olhar, aí eu fiquei com tanto medo de gravar, que eu gravei em pé em cima do banco do carro, fiquei com medo de sair do carro, mano, olha só que loucura.
E aí, cara, nunca mais eu fiz essa viagem. Cheguei, porra, de noite, cara, um perrengue, mano, assim, mais um perrengue emocional, né? Porque assim, na boa, Mas, te conhecendo bem, cara, você fora do centro, porra, André Brown quando sai do eixo, mano, o André é o seguinte, falando de André no Divã, novo quadro de Matriz Risco, vou falar um pouco do meu amigo André Brown. Não, falar bem, porra, não vou falar mal, você é louco. O André, cara, é um dos caras mais racionais que eu conheço. Mas aí era uma situação de tipo, mano, se o carro quebra, o pneu fura, eu morria, cara, eu ia morrer mesmo. Fica tranquilinho, tá? Fala aí, gatinho. Fica calminho. Fala, gatinho. O André é um dos caras mais centrados que eu conheço, tem solução pra tudo. Não tem uma coisa que eu sou mais emotivo, não tem uma coisa que... A gente trabalha junto, né, gente? Não tem uma coisa que eu jogo no peito dele que ele não tem uma solução criativa. Aliás, às vezes eu falo, espero o André, aliás, hoje quando terminar aqui ele vai ter que me ajudar no negócio. Não vai correr pra casa, não. Espera o André que ele vai dar uma dica. Ele sempre dá uma dica. Agora, mano, quando o André fica fora do eixo, mano, sai de baixo. Ninguém aguenta, cara. É verdade. Ele surta, mano. Já deu uma surtada. Mas agora eu vou te dar uma notícia ruim. Mas também essa aí é um caso bom de surtar, porque você ia morrer no deserto, com muito igual calor, Walter White. Essa mensagem, não, uma confissão. Você lembra dessa cena? Lembro. Começa o Breaking Bad com essa cena. Essa mensagem, atenção, forças policiais. Essa mensagem não é uma confissão. Aí ele tampa a lente e fala, Scarlett e Walter Jr. O que aconteceu? Depois eu cheguei em Los Angeles pra terminar a história. Eu fiquei 3 dias em Los Angeles, 3 dias de cama, passando aquelas pastas de água, sério, fiquei em consolação. Você podia ter morrido. Aí eu fiquei dentro da banheira do hotel, todo hotel lá na Hotel de Rio, todo hotel nos Estados Unidos tem banheira, gente. Inclusive não, todos. Inclusive é péssimo, porque você tem que entrar na banheira pra tomar banho, né? Fica em pé na banheira e normalmente o chão é cônico. O chão é cônico e o chuveiro é baixo. É curva, aí você fica meio se equilibrando, é uma bosta. Aí eu fiquei 3 dias em Los Angeles, dentro do hotel e na banheira com água gelada. Cara, a última vez que eu estive em Los Angeles, eu fiquei num hotel péssimo. Não, eu também já fiquei no hotel muito ruim quando eu fui com a minha mãe e com a Júnia. Mal localizado, mas tinha um mercado mexicano na frente. Eu só pra mostrar que era macho, ela ficava tremendo no mercado, que era aqueles filmes. Los Angeles é punk, né? Aqueles filmes que nego entra e mata o mercado inteiro. Mas eu ficava assim, de repente eu participo de um filme. Aliás, estive com o João Tristão nessa época lá em Los Angeles. Até foi um legal, a gente deu uns rolê lá. E com a... Los Angeles eu não curto muito. Tem gente que ama Los Angeles, eu não curto muito Los Angeles. É lei, né? Mas vou te falar, você falou que eu arrumo solução pra tudo, então vou te dar uma notícia. Você conhece aquele... As luzes estão todas acesas, né? Depois a conta vem cara, né? Graças a Deus. Você conhece aquele grupo Alibaba? Conheço, cara. Inclusive, eles têm agora uma produtora de cinema. Então eu vou te dar uma notícia, mano. Sabia que o grupo Alibaba desenvolveu um programa de inteligência artificial, que eu não sei o nome... E esse Watson do Alibaba. Não, ele teve uma pontuação recorde em teste de compreensão de leitura. Nenhum ser humano até hoje conseguiu compreender um texto tão bem quanto esse programa do Alibaba. Mano, já falei pra você. O ser humano é obsoleto, ponto. Ele foi desenvolvido, Tá? O ser humano é obsoleto. Tá aí a prova. A pontuação máxima humana até hoje era 539. O computador teve 540. Então você está dizendo o seguinte, se eu mandar uma carta para Alibaba, é melhor o computador vai compreender melhor o texto do que qualquer ser humano. E quando eu falar com esse computador? E não é o Watson, não, é o Alibaba, maninho. O Watson é a revolução. O Bill Gates já falou que o Watson é a maior revolução depois do blockchain. Agora eu vou te falar, a gente tá falando de inteligência artificial, né, cara? Olha só que Respira, mano. Respira, maninho. Não, porque essas coisas... Essas coisas você não, né? O ser humano, né? Cara, deixa eu te falar, olha só que loucura, mano. Quanto tempo vai levar pra um cara fazer um podcast melhor que um robô? Já tem, né? Já agora, já faz. Né? Mano, então eu vou te dar uma notícia. A gente tá falando de inteligência artificial, a Alibaba fez um robô lá, um programa que interpretou um texto melhor que um ser humano. Isso é bizarro, né? Ele dominou a linguagem totalmente. E vou te falar outra notícia bizarra. Uns pesquisadores lá de Cambridge, uns pesquisadores da Microsoft de Cambridge, criaram um método... Cambridge. Criaram... Tá bom. A palavra mais difícil de falar não é Cambridge. É qual? Massachusetts. É complicado. Cambridge, Massachusetts. Então, Fala Massachusetts aí, ouvinte. Massachusetts. Então, tem um amigo nosso que tentou falou Massachusetts, deu uma observação aí, depois tu dá um... Então, mano, olha só que bizarro. Eles desenvolveram um aplicativo de inteligência artificial. Esse programa criou, olha só que bizarro, mano, criou o seu próprio código e começou a escrever um programa.
Sozinho. Meu Deus, desliga a máquina. Desliga a máquina, mano. Não, uma das coisas mais impressionantes, isso aí, as coisas Ele está escrevendo um programa sozinho num código que não existe, que ele inventou, que ele vai executar. Uma das coisas mais incríveis que eu vi disso tudo, porque assim, até aí não me assusta em nada. Porra, como não, cara? Não, porque é Chama fato. Deep Coder, Não, tá? cara, Quem quiser procurar. É fato, cara. Isso aí é fato. Isso é lógico. Inclusive o Stephen Hawking, o Bill Gates falaram que a humanidade vai acabar assim, por causa da inteligência artificial. Isso até aí não me assusta. O que me assustou foi uma palestra que eu vi de um amigo meu chamado Rodrigo Westin, quando ele falou que já tinha... Porque assim, qual que é a grande barata? Não, mas o ser humano é criativo, não sei o que. Porra, então ele chegou e mostrou assim, ó, tá vendo isso aqui? É a primeira pintura feita por um computador. Então assim, eles estão... o ser humano quando foi restaurar o quadro lá do... O computador... Eles já estão também fazendo o computador ser criativo, criar. É, isso aí, criar objetos, criar obras de arte. O computador tá criando uma linguagem. E sabe o que eles estão falando? Uma linguagem é uma coisa, uma pintura é outra. Imagina os caras, um quadro... Não, mano, mas você não tá entendendo pra que é essa linguagem. Essa linguagem vai ser a seguinte, você vai... Abaixa um pouquinho... Aqui, né? Você vai chegar pra esse computador e vai falar assim pra esse programa, esse Deep Coder. Faz um programa aí exatamente, olha só, eu quero selecionar músicas pro meu podcast isso que tenham não sei quantas batidas por segundo. Aí ele, como aquele, juntando com aquele do Alibaba que já vai saber interpretar teu texto, vai passar pra esse vai entender o texto. O Watson, coitado, vai ficar jogando no xadrez, né? Vai matar os advogados e os médicos. O Watson, a gente já falou isso aqui. O médico já foi, médico e advogado já foram, né? Já, a última geração, né? Eu já vi que meu futuro, minha profissão do futuro é que vai ser... Qual que é a tua profissão do futuro? Psicologia positiva, né? Cara, mas olha só... Pra gente cuidar, dos últimos seres humanos. Sarah Connor, I'll be back. Cara, inclusive... Sabe que todos os filmes do Schwarzenegger, todo mundo sabe disso, né? Quem é fã, pelo menos. Todos os filmes dele, ele fala essa frase. I'll be back. É mesmo? Todos os filmes, Eu já ouvi uma teoria, não sei se é verdade, que todo filme americano tem que mostrar a bandeira americana. Não, isso não pode ser a teoria, mas que mostra. Mas aí, depois que eu vi essa teoria, eu prestei atenção, não vi nenhum até hoje que não mostra a bandeira americana. Mas olha só, isso é você programou, mas você programou seu cérebro pra fazer isso. Não, mas parece que é tipo um acordo dos estúdios. Pode ser. Se o filme for feito por uma empresa americana... E arma, né? Também mostra uma arma, né? Uma arma e uma bandeira. Não. Tu sabe inclusive, que uma coisa... Por que você... Sabe por que quando você... começa a prestar atenção nessas coisas, você começa a perceber quando que você compra um carro, né? Que você fica vendo... Exatamente, você programa o seu cérebro pra isso. Você cria um gatilho. Aí eu tava vendo um cara contar que eles tinham uma brincadeira quando era criança, o chamado Fusca Azul. Foi até um professor da minha pós-graduação. Falou que é o seguinte, que ele tinha uma brincadeira com os amigos, quem visse um Fusca Azul primeiro na rua, quando eles estavam andando, podia dar um tapa nas costas do outro. Tapão, colante. Então eles saíam andando pelas ruas, não pra isso, mas quem via um Fusca Azul, o nego tava distraído, um via um Fusca Azul, o outro não via. Fusca Azul, aí metia um tapa nas costas do cara. O cara deve ter uns 40 anos, ele fala que ele sabe onde tem todos os Fuscas Azuis de Porto Alegre. Até hoje ele sabe onde tem os Fuscas Azuis porque ele programou a mente dele para programar o Fusca Azul. Agora eu vou te falar, a gente tá falando aí de inteligência artificial, da inteligência artificial dominar o mundo. Olha só como é que a gente já tá dependente das máquinas e como isso é perigoso. Eu tô com o meu celular na minha frente, você tá com o seu celular na sua frente. Vou te dar, você falou do tu Watson. Acorda de manhã, a primeira coisa que tu faz, fala pra mim. Vou te falar, você falou do Watson, que vai matar os médicos, né? Vai acabar com a profissão dos médicos. Vou te falar uma coisa bizarra. Sabe a GE, aquela grande, faz até turbina de avião? Sei, claro. GE faz qualquer coisa. GE. Ela soltou agora um comunicado urgente. Foi agora, tá, gente? Há 4 dias atrás. Falando que ela tem 2 máquinas de anestesia que são as máquinas mais usadas no mundo. Inclusive no Brasil. GE. GE tem aquelas máquinas que você bota o braço e ele dá... Então, não, eu tô falando máquina de uso hospitalar. Ela tem 2 máquinas de anestesia que são as mais usadas no mundo, inclusive no Brasil, que chamam a Estiva e a Aspire. Ela soltou um comunicado avisando que as máquinas têm um bug e elas possuem vulnerabilidades. Sabe o que faz essas vulnerabilidades? Qualquer hacker pode invadir a máquina e modificar os parâmetros de composição do gás da anestesia, podendo inclusive levar um paciente à morte. Ou seja, um hacker pode hackear uma máquina da GE no hospital. O hacker não me preocupa. Porra, como não, cara? O que me preocupa é a inteligência artificial do Alibaba ou o Watson quando se rebelarem, entrar no sistema e ao mesmo tempo, simultaneamente, mexerem em todas as máquinas desse mundo e já causarem uma matança geral. Não, mas aí você sabe qual foi aí, como gerou um alarme, né? Assim, as máquinas os donos de hospitais ficaram loucos. Com isso, a GE soltou um comunicado falando que
Pra todo mundo ficar tranquilo, porque essas máquinas não podem ser usadas sem acompanhamento humano no local, mano. Graças a Deus. Não, mas peraí, mano. Mas você acha que o médico, às vezes o médico tá lá no WhatsApp, mano, com o anestesista? Não fala isso não. O anestesista é uma das profissões mais é o único que, você sabe que é o único que recebe na hora, porque ele não tem sindicato. É o único que não se sindicalizou. Mas não entendi isso. Eles não têm sindicato. Ele tem que receber então não na tem hora, tabela. check-in na Ele mão. não tem tabela, check-in na mão. Check-in na mão, anestesiazinha na veia. Mas é é importantíssimo. Eu adoro quando o anestesista chega pra falar comigo antes, né? Não, que você já tomou anestesia? Já. Infelizmente já tomei tanta anestesia, tanto cirurgia, mano. Aí é o seguinte, já tomei anestesia. Aí ela, e tem alguma reação? Tem, mano. Você não sabe o que acontece quando eu tomo anestesia, cara. Fica doidão. Eu aviso, ainda bem que eu aviso, cara, pra pessoa saber. Cara, eu fico numa euforia, eu falo pra caramba. E o pior é que eu começo a falar minha intimidade pros médicos, todos estão na sala. Então eu aviso, gente, olha só, é o seguinte, ó. Porque aí também não fica achando que a minha personalidade é aquela de louco, né? Eu falo, doutor, o que acontece é o seguinte, quando eu tomo essa anestesia aí, eu fico eufórico e começo a falar sem parar. Então isso vai acontecer na coitado sala. No médico. Aí, o que eu acho legal o que eu acho legal são aquelas anestesias que passam em filmes americanos, que é onde mostram sempre a bandeira americana, que o cara tá no dentista, é um gás, né? A anestesia de dentista lá é um... Lá é um gás, que aí o cara fica cheirando um gásinho, né? Gostoso. Inclusive tem o Máquina Mortífera, não sei se é o 3 ou 4, que eles vão entrevistar interrogar um chinesinho na cadeira na cadeira do dentista, mano. Porra, é muito bom. É uma das cenas mais comédias que eu já vi no cinema. Inclusive eu queria dar a minha dica, então, uma diquinha boa. Cara, eu vi um filme ontem, tava com meu filho Luizinho, eu falei, Luizinho, vamos ver um desenho aqui. Aí, porra, não aguento mais ver o canal 600, o Discover. Esses canais devem ganhar muito dinheiro, cara, Discover Kids da vida. Sabe por quê? Mas eles monetizam como dinheiro? Não, tem comercial pra caramba, tem muito comercial. Sabia, mano, mas sabe por que eu acho que eles ganham muito dinheiro? Porque o desenho repete o mesmo desenho o dia inteiro. Ou seja, eles chegam assim, um cara, Peppa Pig, eu tenho 1000 episódios, cara, não, eu quero comprar só 20. O cara compra um pouquinho, fica reprisando o dia inteiro aquele troço lá, a criança vê, a criança tem isso, né, de ficar vendo o mesmo filme 10 vezes, tu vê aí... 10 10 vezes. Eu que não sou criança, vejo o mesmo filme. Então, aí eu vezes. falei, pô, Luizinho, vamos ver mais Discover Kids, não aguento mais, que eu já decorei inclusive as falas todas da Peppa Pig. Mas tem fala, o que ela fala? Né? Tem fala, mano, é desenho normal, Oli Moon, todos os desenhos que passam ali. Minha fase era melhor, a Vaca e o Frango. Backyard, eu já decorei todas as falas. Aí eu falei, vamos ver um desenho. Um cãozinho covarde. Aí eu falei assim, Luiz, vamos ver um desenho aqui no Netflix, meu filho. Aí fui lá em animações, pô, dei play em qualquer um. Acabou que eu vi um dos melhores filmes da minha vida, mano. Mentira. Porra, incrível. Quem não viu... Do que o Loki? Porra, 1000 vezes. Mano, incrível. Não é uma animação, eu não sabia, né? Vi com o Luizinho, mas foi bom pros dois. Não é uma animação pra criança. Apesar do apelo ser criança, é Disney e Pixar. É um filme adulto. Cara, veja se você não viu esse filme. Não, o Luizinho se amarrou. Se você não viu esse filme, veja hoje, vai chama Divertidamente. Ah, eu já vi, cara, comecei a ver. E, porra, você quer ver incrível, incrível olha só como é que os assuntos se conectam, mano. Você não vai acreditar. Divertidamente, cara. Escuta essa história. Quem não viu esse filme, veja. Escuta essa história, você não vai acreditar que você tá falando agora divertidamente. Eu tô fazendo, já falei mil vezes, tô fazendo a pós-graduação em psicologia positiva. Tudo tá no filme. Escuta, aí você me deu a dica de fazer uma pós-graduação em Harvard, um curso em Harvard. Eu que te dei essa diquinha. Um curso profissionalizante diquinha. Psicologia positiva, mas só pro trabalho, que eu tô fazendo em Harvard. Chama Happiness at Work. Cara, como é que chama? Happiness. Você falou rápido porque você não sabe falar, por isso que agora você tá se enrolando. Você sabe que o inglês também já era, né? Depois você vai me explicar isso. Mas olha que engraçado, o coordenador, professor do mandou curso ver esse filme. E criador do Centro de Felicidade de Harvard, que é onde estuda todas as ciências, foi o consultor desse filme. Mano, ele falou, foi o consultor do filme Esse filme é incrível. Explica assim, como o cérebro funciona. A explicação dele, assim, de como o cérebro e as emoções humanas, cara, como é que uma é necessária. Mano, é incrível. Filmaço. Entrou pro meu top 10. Eu comecei a ver, mas dormi, eu acho. Cara, que é incrível. Pô, muito bom. Excelente. E além de tudo, é um Disney Pixar, então tem animação perfeita. A raiva toma conta, manda todo mundo sai da frente, né? Mas aí que tá, a raiva é incrível. Tem poucos sentimentos positivos, né? Muitos negativos. Só tem a alegria de bom, né? Mas assim, mas como a alegria, não é um spoiler, né? Como a alegria precisa dos... É incrível, cara. Quem não viu, super recomendo esse filme divertidamente. Isso é uma ciência. É a minha hoje a dica desse episódio, é isso aí. Você reparou que o negocinho do WhatsApp agora é laranja? Os avisos? Não, mano, eu reparei outra coisa. Aqui, ó.
É laranja, mano. Isso é Outlook, cara. Você tá Mas cedinho. o WhatsApp agora tá laranja, engraçado. Então, mano, vou te falar outra coisa, Não, você não não é possível. reparou. Porra, nunca consigo ver isso. Qual a história que eu vou contar hoje? Ah, do navio Bahia Pendi. O navio brasileiro que foi afundado na Segunda Guerra Mundial e levou o Brasil a declarar guerra ao eixo, às forças do eixo, que era o Japão, a Itália e a Alemanha. Bom, o que aconteceu foi que no litoral do Nordeste, o submarino, o navio Bahia Pendi foi torpedeado na noite de 15 de agosto por um submarino alemão, o A500. Esses submarinos alemães tem que ser um número que segue, que é alguma coisa 507. Esses bandidos torpedearam um submarino, esse navio brasileiro, o famoso Bahia Pendi. Naquela época muitas pessoas viajavam de avião, de navio, né? Viagem mesmo, né? De um lugar para outro, não avião. Deixou 270 mortos e apenas 36 pessoas se salvaram. E o pior, o submarino alemão se aproximou, já emergido perto do navio Bahia Pendi e terminou metralhando os sobreviventes que tentavam nadar até as baleeiras do Bahia Pendi. O Bahia Pendi afundou, não foi emborcando, ele afundou adernando, quer dizer, de lado, e afundou, deu um giro, afundou e morreu muita gente. E os alemães ainda vieram e metralharam os brasileiros que sobreviveram, ainda estavam nadando, tentando chegar nas baleeiras. Aconteceu isso porque o Brasil, depois que os alemães atacaram Pearl Harbor, o Brasil se solidarizou com os americanos, não entrou na guerra, tá? Mas cortou as relações diplomáticas com os alemães nervosinhos, foram mexer com quem não deveria, porque diziam o seguinte, que pro Brasil era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra. E quando os brasileiros foram pra guerra, a cobra fumou. É isso aí, os brasileiros foram lá arrebentar a cara desses otários que pensaram que nós íamos deixar isso pra lá. Eles estavam afim da nossa base de Alcântara, mais uma vez, porque é agora eles detêm. O ponto mais perto da Europa, do continente americano para a Europa. Então os americanos fizeram uma base lá em Alcântara e os alemães não queriam que isso acontecesse. Por isso eles torpedearam os brasileiros, achando assim, se liga aí, brasileiros, se vocês se meterem nessa história, a gente vai afundar. Mas o povo foi pra rua, criou uma quizumba e Getúlio Vargas não teve outra forma a não ser declarar guerra aos malditos alemães que deixaram mil vítimas. E outra coisa que eu quero dizer antes quem declara guerra é sempre quem não precisa lutar, né? Exatamente, eu quero dizer o seguinte, e antes, não foi só esse navio, os alemães fundaram mais de 30 navios na costa brasileira, matando milhares de pessoas, mas o Brasil foi lá, a FEB foi lá, os pracinhas foram lá e botaram pra quebrar, chegaram lá sem roupa de frio, sem nada, só com a vontade. Os nossos mais desfavorecidos, porque os ricos, claro, nunca vão pra guerra, né? É isso só aí. mandam os que não precisam ir pra guerra. Foi quem essa história do Bahia Pendi, quem não tem que ir, o né? navio brasileiro que afundou na costa do Nordeste e levou Getúlio Vargas a declarar guerra. Então e é assim, isso, né? Depois, no próximo episódio, eu vou contar episódio 41. Os revolucionários, a Força Expedicionária Brasileira e os brasileiros que foram para a Alemanha e tomaram o Monte Castelo, entre outras conquistas. E vou contar um pouco também do Esquadrão Senta-Pua. Os brasileiros que foram lá e deram um show aéreo, rebentando o que sobrou dos alemães, não, dos italianos, porque o Brasil só lutou na Itália. Valeu, maninho! Fui! Tava aí, né, maninho? Recebemos um comentário aqui no último episódio de um ouvinte que não se identificou, né, mas mandou um comentário... Identificou, depois eu digo quem foi. Mandou um comentário aqui muito um comentário muito interessante. Que a gente adorou. Vamos soltar aqui, vamos ver se vocês vão achar tão bom quanto nós achamos. É peculiar o comentário. Ô André, o cara mordeu a pílula pra feminilidade. Pô, mano, mais um ouvinte do Matriz de Risco. Godinho. Esse é o André Godinho, que eu confundo com o Gustavo Godinho. Grande André Godinho, do Esquadrão Zumbi. Um abraço pra você, meu amigo. Lembrando que esse episódio de hoje foi em homenagem ao nosso ouvinte. Pô, você vai homenagear o cara, não sabe o nome do cara? O cara lá do Paraná. Valeu. Bruno show. Simões, mano. Valeu, maninho! Fui. O Ministério do MDR adverte. Esse podcast é indicado para pessoas que querem relaxar se divertindo, ouvindo dicas, informações, curiosidades em pílulas de experiência e sabedoria, com muito e bom conteúdo. Os links dos temas podem estar no site, mas lembre-se, o Matriz de Risco não se compromete com a verdade, e sim com a realidade. É apenas um bate-papo delicioso, contando muito de tudo e tudo de muito pouco.